Bem-vindos ao Relator Sombrio. Hoje, vamos mergulhar em um caso que não apenas chocou uma nação, mas que redefiniu os limites da brutalidade e da violência. A história que estamos prestes a desvendar é um labirinto de poder, terror e uma crueldade tão calculada que sua mente terá dificuldade em processar. Falamos de um crime que foi transformado em espetáculo, uma mensagem macabra enviada por aqueles que operam nas sombras mais profundas da sociedade. O que aconteceu em Florencio Varela, na Argentina, foi um ponto de inflexão, um vislumbre assustador de um futuro que ninguém deseja. Fique comigo, pois o que você vai descobrir sobre a anatomia deste narcofeminicídio vai te surpreender e perturbar profundamente. O triplo assassinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutierrez, em setembro de 2025, representa um divisor de águas na já conturbada história criminal da Argentina. Este evento não se inscreve na memória coletiva como apenas mais um ato de homicídio, mas sim como um espetáculo de terror meticulosamente orquestrado, marcando uma evolução aterradora na performance pública da violência pelo crime organizado. As vítimas Brenda e sua prima Morena, ambas com 20 anos, e a amiga delas, Lara, de apenas 15 newtonão, foram simplesmente mortas. Elas foram submetidas a uma brutalidade sem precedentes que, segundo as investigações e alegações que chocaram o mundo, foi transmitida ao vivo para uma audiência seleta e restrita. Esse ato transformou o assassinato delas em uma arma de guerra psicológica, uma demonstração de poder que visava incutir medo e estabelecer um novo padrão de crueldade. O valor da vida humana foi completamente descartado em nome de uma demonstração de força e de um lucro manchado de sangue. Este roteiro busca dissecar as múltiplas e complexas camadas deste caso, analisando-o não como um evento isolado, mas como um sintoma de fenômenos sociais e criminais muito mais profundos e enraizados. As linhas de análise centrais que percorrem este documento são, em primeiro lugar, a instrumentalização das redes sociais e das tecnologias de comunicação como plataformas para a disseminação do terror, um palco digital para a barbárie. Em segundo lugar, a cristalização do conceito de narcofeminicídio, um termo que ganha uma urgência terrível neste contexto, no qual os corpos femininos são deliberadamente convertidos em territórios para a inscrição de mensagens de poder, ódio e disciplina entre grupos criminosos rivais. Por fim, analisaremos as fraturas sociais e políticas que este crime expôs de forma crua e inegável, revelando a fragilidade das instituições e a vulnerabilidade de populações inteiras. O que ocorreu na pacata Rua Chañar, em Florencio Varela, não foi meramente um assassinato motivado por disputas de tráfico ou por uma dívida de dinheiro. Foi, em sua essência, um ato calculado de terrorismo criminal, projetado para comunicar poder, para impor disciplina através do medo e para demonstrar um desprezo absoluto pela vida humana e pela autoridade do Estado. Ao desvendar a anatomia deste crime, este documento visa oferecer uma compreensão abrangente e profunda de um evento que deixou uma cicatriz indelével na sociedade argentina e que serve como um alerta sombrio e urgente sobre a evolução da violência em toda a região. Para compreender a verdadeira magnitude da tragédia de Florencio Varela, é imperativo, é fundamental, ir além da fria identificação das vítimas nos relatórios policiais. Precisamos explorar a humanidade, os sonhos, as lutas e o contexto de suas vidas, existências marcadas por uma vulnerabilidade socioeconômica profunda, uma condição que, tragicamente, as tornou alvos perfeitos para a predação de seus algozes. Elas não eram números, eram jovens mulheres tentando sobreviver em um mundo que lhes oferecia poucas saídas e muitas armadilhas. Brenda Lorelei del Castillo, com apenas 20 anos, era uma jovem residente de Ciudad Evita, um bairro que carrega em seu nome a promessa de amparo social, mas que, na realidade, espelha as dificuldades da periferia de Buenos Aires. A vida de Brenda já carregava o peso de uma responsabilidade imensa. Ela era mãe de um bebê de apenas 1 ano. Sua trajetória, como a de tantas outras, reflete um ciclo de precariedade.
Embora tivesse tido empregos formais, a instabilidade econômica, a inflação galopante e a falta de oportunidades consistentes a empurraram para as margens. O trabalho sexual surgiu não como uma escolha livre, mas como um meio desesperado de subsistência, uma forma de garantir o sustento do filho, de colocar comida na mesa. A vulnerabilidade de sua situação é acentuada de forma dolorosa pelo relato de sua mãe, uma declaração que ecoa o desespero de tantas famílias. Ela afirmou que Brenda não tinha qualquer plano de sair na noite do crime. Ela estava em casa, provavelmente cuidando de seu filho. A decisão de sair foi tomada sob a persuasão de uma oferta específica, $300, uma quantia que, para muitos, pode parecer modesta, mas para Brenda representava uma tábua de salvação, um dinheiro de que precisava desesperadamente para cobrir despesas básicas. Este detalhe é crucial, pois evidencia como a necessidade financeira não foi apenas um fator, mas o fator decisivo que a expôs ao perigo mortal. O dinheiro, neste caso, foi a isca perfeita, explorando a fragilidade de uma jovem mãe que só queria um futuro melhor para seu filho. Morena Verdi, também com 20 anos, era prima de Brenda. A proximidade entre elas ia além dos laços de sangue. Elas compartilhavam uma realidade, uma situação de vida dolorosamente semelhante. Morena também enfrentava a mesma precariedade econômica esmagadora, a mesma falta de horizontes que a levou a buscar no trabalho sexual uma forma de gerar renda. A relação de parentesco e a amizade íntima entre as duas jovens as tornaram um alvo conjunto, uma oferta em dobro para os seus contratantes. Elas compartilhavam não apenas os laços familiares e os momentos de confidência, mas também os riscos imensos e constantes associados ao seu meio de vida. Saíram juntas, provavelmente buscando segurança uma na outra, sem jamais imaginar que caminhariam juntas para a mesma armadilha fatal. Lara Morena Gutierrez era a mais jovem, com apenas 15 anos. Sua história é particularmente dolorosa, um soco no estômago da sociedade. Aos 15 anos, quando deveria estar na escola, preocupada com provas e primeiros amores, Lara já estava imersa em um mundo de exploração sexual, uma realidade brutal que lhe roubou a infância. Um detalhe crucial e assustador de sua curta vida é que, menos de um mês antes de sua morte, ela apareceu em uma entrevista de televisão. Em um ato de coragem ou talvez de desespero, usando o pseudônimo Luna e afirmando ter 20 anos para proteger sua identidade e talvez para se dar um ar de maturidade que não possuía, ela falou abertamente sobre sua vida na prostituição. Essa exposição prévia na mídia, embora talvez buscasse dar voz à sua situação, pode ter tido um efeito colateral terrível. Sugere um nível de visibilidade e risco que a tornou um alvo conhecido, uma figura identificável para as redes criminosas que operam com uma lógica predatória. Ela não era mais anônima, seu rosto, mesmo sob um pseudônimo, estava em circulação. A análise fria e objetiva de seus perfis revela um padrão claro e perturbador: a exploração sistemática da vulnerabilidade. A escolha das vítimas não foi, de forma alguma, aleatória. Os perpetradores, com uma crueldade calculista, miraram especificamente em jovens mulheres cuja condição socioeconômica, cuja marginalização e envolvimento no trabalho sexual as tornavam, na visão distorcida e desumanizadora dos criminosos, acessíveis, controláveis e, acima de tudo, descartáveis. A oferta de $300 não foi um valor aleatório, foi uma isca calculada, uma quantia precisa para explorar diretamente sua precariedade financeira, um preço que eles sabiam que seria difícil de recusar. É fundamental sublinhar que o trabalho delas como profissionais do sexo não é aqui apresentado para estigmatizar las ou julgar las, mas como um elemento crítico e central de seu perfil de risco, um fato que foi impiedosamente explorado pelos criminosos e que, infelizmente, se tornou um ponto nevrálgico no debate público subsequente. A reação social, e principalmente a feminista, foi imediata e poderosa. Com slogans como "Não há vítimas boas ou más", há feminicídio, ativistas e cidadãos lutaram precisamente contra a tendência sórdida de diminuir o valor de vítimas envolvidas no trabalho sexual. A mensagem era um grito contra o preconceito.
Sua profissão não diminuía a gravidade do crime, não atenuava a brutalidade e, de forma alguma, anulava sua condição de vítimas de um crime hediondo. Os assassinos, por sua vez, provavelmente contaram com essa desvalorização social. Eles perceberam essa falha moral da sociedade como uma forma de impunidade, acreditando que o desaparecimento dessas jovens específicas, vindas de um extrato social marginalizado, geraria menos escrutínio imediato, menos comoção na mídia, do que o desaparecimento de mulheres de uma classe social diferente, com mais capital social e econômico. Portanto, a vulnerabilidade das vítimas não foi um detalhe incidental ou uma coincidência. Foi um elemento estratégico do crime, uma característica ativamente selecionada e explorada para facilitar o sequestro e, presumivelmente, para tentar silenciar o clamor público que, felizmente, eles não conseguiram conter. O custo de suas vidas para os criminosos era zero. Para suas famílias e para a sociedade, a perda era e é incalculável. A reconstrução meticulosa das últimas horas de vida das 3 jovens revela com uma clareza arrepiante a natureza premeditada, enganosa e cruel do plano que as conduziu à morte. O convite que receberam não era para uma festa, mas para a sua própria execução. Elas foram contratadas como profissionais do sexo para um suposto evento, uma festa, em uma casa particular, com a promessa tentadora de receberem $300 cada uma, um pagamento rápido que resolveria problemas imediatos. Este convite, no entanto, era uma farsa completa, uma trampa mortal, uma armadilha mortal, como descreveram os investigadores, que foi meticulosamente planejada para atraí-las a um local isolado, longe de testemunhas, onde seriam torturadas e executadas sem chance de defesa ou fuga. Por volta das 21h30 da noite de sexta-feira, 19 de setembro de 2025, Brenda, Morena e Lara foram vistas pela última vez com vida. O momento foi capturado por câmeras de segurança, testemunhas silenciosas de um sequestro disfarçado de encontro. As imagens provenientes de um posto de gasolina na movimentada Avenida Crovara, em La Tablada, no partido de La Matanza, registraram o momento exato em que elas entraram em uma caminhonete Chevrolet Tracker de cor branca. Este veículo, que se tornaria uma peça central e fundamental na investigação, foi o transporte que as levou do ponto de encontro combinado para a casa em Florencio Varela, o cenário previamente escolhido para o seu assassinato. A escolha do veículo não foi aleatória. Uma SUV branca é comum, fácil de se misturar no trânsito, não levantando suspeitas imediatas. A partir do momento em que a porta daquela Tracker se fechou, elas desapareceram do mundo. O contato com amigos e familiares foi cortado, seus celulares ficaram mudos. O que se seguiu foi uma descida ao inferno, uma sequência de eventos orquestrados que culminou em um dos crimes mais brutais e chocantes da história recente da Argentina. A premeditação é evidente e inquestionável, não apenas na isca da festa e no pagamento oferecido, mas na própria logística do sequestro. A operação envolveu um veículo específico, motoristas e um destino pré-determinado, indicando um planejamento cuidadoso e uma divisão de tarefas por parte da organização criminosa. Não foi um crime de oportunidade, foi uma operação planejada, financiada e executada com um propósito claro, onde cada detalhe, desde o valor em dinheiro oferecido até o local da execução, foi friamente calculado para garantir o sucesso da missão macabra. A casa, um imóvel aparentemente comum, localizada na intersecção das ruas Chañar e Rio Jachal, em um bairro residencial de Florencio Varela, foi o local escolhido para a execução do triplo feminicídio. A escolha deste endereço, no entanto, não foi nem um pouco acidental. A residência não funcionava como um simples bunker para a venda de drogas no varejo, um ponto de venda comum e muitas vezes visado pela polícia. Sua função na engrenagem do crime era mais estratégica e discreta. A casa operava como um centro logístico, um ponto de distribuição de entorpecentes para vendedores menores, os chamados soldaditos, que então pulverizavam a droga pelas ruas.
Isso sugere, e a investigação confirmou, que a casa era considerada um local seguro, um território controlado pela organização, um espaço onde poderiam operar com um grau elevado de confiança, principalmente longe de olhares curiosos e da vigilância policial. Era o local ideal para a perpetração de um crime de tal magnitude, um matadouro suburbano escondido à vista de todos. A descoberta dos corpos, que finalmente trouxe a verdade à tona, ocorreu na madrugada de quarta-feira, 24 de setembro, quase 5 dias excruciantes após o desaparecimento das jovens. 5 dias de angústia para as famílias, que buscavam desesperadamente por notícias, enquanto os criminosos tentavam apagar os vestígios de sua barbárie. A polícia foi levada ao local não por uma denúncia anônima, mas pela tecnologia. O rastreamento do último sinal emitido pelo celular de Lara Gutierrez foi a chave. O aparelho foi ativado brevemente, talvez em uma tentativa desesperada de pedir ajuda ou por um descuido dos captores, às 23h14 da noite do crime, e o sinal triangulou para a área de Florencio Varela, dando aos investigadores um ponto de partida crucial. Ao chegarem à residência, os agentes da polícia de Buenos Aires se depararam com uma cena que confirmava suas piores suspeitas. Encontraram os suspeitos em flagrante delito, não de tráfico, mas de ocultação de cadáver. Em uma tentativa frenética e desesperada de eliminar as provas do massacre, eles limpavam manchas de sangue das paredes e do chão com produtos corrosivos como água sanitária e cloro. O cheiro forte dos produtos químicos pairava no ar, uma tentativa fútil de mascarar o odor da morte. No entanto, a ciência forense é implacável. A aplicação de luminol, um reagente químico que brilha em contato com traços de hemoglobina, mesmo que lavados, revelou a verdadeira natureza daquele lugar. As paredes, o chão e até o teto se iluminaram com um brilho azul fantasmagórico, revelando a presença massiva de sangue e confirmando, sem sombra de dúvida, que aquela casa havia sido o palco de um massacre violento. A cena mais macabra e desoladora, no entanto, foi encontrada no pátio dos fundos da propriedade. Os corpos desmembrados das 3 jovens estavam enterrados em uma cova rasa, cavada apressadamente ao lado de uma fossa séptica, em um ato final de profanação e desumanização. Um detalhe, revelado posteriormente pela investigação, sublinha a premeditação e a frieza do crime de uma forma que gela a espinha. A cova já havia sido cavada antes mesmo da chegada das vítimas à casa. Seu destino estava selado antes de entrarem naquela Chevrolet Tracker branca. O plano para ocultar seus corpos não foi uma reação ao crime, era parte integral da operação criminosa. Elas foram levadas para morrer e o seu túmulo já as esperava. A organização não investiu apenas na isca e no sequestro, mas também na logística de desaparecimento dos corpos, tratando a vida humana como um mero problema a ser descartado. Os resultados preliminares e posteriores das autópsias forneceram um relato sóbrio, clínico e devastador da violência metódica, simbólica e extrema infligida às vítimas. O objetivo desta análise detalhada não é o sensacionalismo barato, mas sim demonstrar de forma inequívoca que a tortura e a forma como foram mortas não foram atos aleatórios de fúria. Cada ferimento, cada mutilação, foi um ato calculado com um propósito específico: infligir o máximo de dor, humilhação e terror, transformando seus corpos em uma mensagem. Lara Morena Gutierrez, com apenas 15 anos, foi a que sofreu a tortura mais extrema. Este fato é um indicativo de que ela poderia ser, de alguma forma, o alvo principal da retaliação, ou talvez sua juventude e vulnerabilidade a tenham tornado o foco da crueldade sádica dos agressores. Os médicos legistas constataram que os 5 dedos de sua mão esquerda e parte de sua orelha foram amputados enquanto ela ainda estava viva. Este tipo de mutilação não é comum em homicídios passionais ou em roubos que dão errado. É uma tática clássica de terror, uma assinatura utilizada por cartéis de drogas e organizações criminosas de alta periculosidade. Frequentemente, a amputação de dedos é empregada como uma punição simbólica por roubo, mão longa ou por traição, como forma de enviar uma mensagem clara e aterrorizante a outros.
Brenda del Castillo, a jovem mãe de 20 anos, sofreu um traumatismo craniano severo, resultado de golpes brutais e repetidos na cabeça, provavelmente com um objeto contundente. Além disso, seu corpo apresentava múltiplos ferimentos de faca no pescoço e no abdômen. A combinação de violência contundente, que esmaga, e violência perfurante, que corta e perfura, demonstra a fúria e a determinação implacável dos agressores em garantir a morte e o sofrimento. Morena Verdi, prima de Brenda, também com 20 anos, teve como causa da morte, segundo o laudo, uma luxação cervical. Em termos leigos, seu pescoço foi quebrado devido a golpes extremamente violentos ou a uma torção forçada, um método que causa morte quase instantânea, mas que requer uma força e uma intenção brutais. A análise forense, baseada no estado de decomposição dos corpos, estimou que as mortes ocorreram em um intervalo de tempo específico, entre 3 horas e 6 horas da manhã de sábado, 20 de setembro, poucas horas após terem sido levadas. A extrema violência e o que a lei argentina chama de ensañamiento, um termo que se traduz como crueldade, sadismo ou a intenção deliberada de aumentar o sofrimento da vítima, foram elementos-chave que levaram o Ministério Público a qualificar o crime como homicídio agravado. Esta qualificação legal reflete a percepção clara da justiça de que os perpetradores não queriam apenas matar. Eles queriam infligir o máximo de agonia física e psicológica possível antes de ceifar suas vidas, e queriam que essa crueldade fosse notada. O preço que elas pagaram não foi com dinheiro, mas com uma dor inimaginável. Se você está sentindo o peso desta história, saiba que é importante não desviarmos o olhar. Casos como este precisam ser contados em detalhe para que a sociedade entenda a gravidade do que estamos enfrentando. Se o trabalho do relator sombrio é importante para você, considere deixar um like neste vídeo. Ajuda o canal a continuar trazendo estas investigações a fundo. O elemento mais chocante, inovador e aterrorizante deste crime foi a sua suposta transmissão ao vivo. Este detalhe eleva o caso de um triplo assassinato brutal a um novo patamar de terrorismo criminal. Segundo informações que teriam surgido a partir da confissão de um dos primeiros detidos na cena do crime, o massacre foi exibido em tempo real, via streaming, para um grupo fechado e seleto de aproximadamente 45 a 46 pessoas. Uma plateia virtual forçada a testemunhar a barbárie. Durante esta transmissão macabra, o suposto mandante do crime, um jovem conhecido pelo apelido de Pequeno J, teria sido ouvido proferindo a frase que selou o motivo da execução e que ecoou por toda a Argentina. Isto é o que acontece com quem rouba droga de mim. A sentença de morte foi declarada ao vivo para que todos os seus cúmplices e talvez inimigos ouvissem. O motivo alegado para a retaliação de uma brutalidade tão desproporcional foi o suposto roubo de 1 quilo de cocaína e uma quantia significativa de dinheiro, $70 mil. Uma fortuna para muitos e um valor que, no mundo do crime, justificava a tortura e a morte televisionada de 3 jovens mulheres. A plataforma tecnológica utilizada para a transmissão tornou-se um ponto de intenso debate e especulação. Relatos iniciais, que se espalharam rapidamente pela mídia, mencionaram o Instagram, sugerindo que um grupo privado teria sido usado para a exibição. Contudo, análises posteriores e comentários de especialistas em segurança digital e crime organizado levantaram dúvidas pertinentes sobre essa possibilidade. O Instagram, sendo uma plataforma comercial massiva, deixa rastros digitais e é monitorado. A hipótese mais provável, segundo esses especialistas, é que uma aplicação mais segura, anônima e não rastreável teria sido a escolha. Aplicativos de comunicação ponto a ponto, peer-to-peer, que criptografam as mensagens e não armazenam conteúdo em servidores centrais na nuvem, são os preferidos por organizações criminosas para comunicações seguras e operações clandestinas. Este detalhe técnico, que pode parecer menor para o público leigo, é extremamente significativo, pois indica um nível de sofisticação, planejamento e conhecimento tecnológico por parte do grupo criminoso que vai muito além do estereótipo do traficante de rua.
O propósito da transmissão foi claro, direto e inconfundível. Era um ato deliberado de narcopropaganda. A exibição ao vivo da tortura e do assassinato serviu a um duplo propósito estratégico. Internamente, funcionou como uma ferramenta disciplinar brutal para os membros da própria organização, uma demonstração inequívoca e aterrorizante das consequências da deslealdade, do roubo ou da traição. A mensagem era: se você me trair, este será o seu fim e todos verão. Externamente, serviu como um aviso medonho para grupos rivais, uma demonstração de força, de crueldade e da ausência total de limites, estabelecendo um novo padrão de violência na disputa por territórios e lucros do narcotráfico. O ato de forçar uma audiência a testemunhar o horror não foi, portanto, um subproduto sádico do crime, mas um de seus objetivos primários e mais importantes. Este caso marca uma evolução estratégica profunda e preocupante no modus operandi do crime organizado na Argentina. A violência deixou de ser apenas um meio para um fim, como a eliminação de um rival para controlar um ponto de venda, para se tornar a própria mensagem. O ato de matar foi transformado em um evento midiático, um espetáculo de terror projetado para um público específico, com roteiro, protagonista e uma audiência cativa. Comentaristas, jornalistas e autoridades de segurança traçaram paralelos imediatos e inevitáveis com os métodos consagrados pelos cartéis mexicanos, como o Cartel de Jalisco Nueva Generación ou Los Zetas, onde exibições públicas de brutalidade são ferramentas comuns de guerra psicológica. Corpos pendurados em pontes, desmembramentos filmados e a divulgação de vídeos de execuções online são parte de seu arsenal de terror. A declaração atribuída a Pequeno J durante a transmissão confirma essa intenção comunicativa. A tortura não foi um ato de raiva descontrolada, mas uma punição roteirizada para ser vista uma performance de poder. Assim, o caso de Florencio Varela representa a potencial e temida mexicanização das táticas criminais na Argentina. O principal produto do crime não foram apenas 3 mortes, mas a produção e disseminação do terror em escala. Isso tem implicações profundas para a segurança pública, indicando um novo nível de audácia, um desejo de desafiar o monopólio da violência do Estado, não apenas fisicamente, no confronto direto, mas também psicologicamente, na guerra pela narrativa e pelo controle, através do medo. A investigação do triplo feminicídio de Florencio Varela desdobrou-se com uma velocidade impressionante, impulsionada pela pressão pública e pela brutalidade do crime. O que começou com a descoberta de uma cena de horror em uma casa suburbana, rapidamente evoluiu para a revelação de uma rede criminosa complexa, com uma clara divisão de trabalho e uma estrutura hierárquica. Desde a descoberta dos corpos até a caçada internacional ao principal suspeito, cada passo da polícia e da promotoria expôs a estrutura, a nacionalidade diversa e a brutalidade desta organização. Os primeiros a cair foram os que estavam na base da pirâmide, a equipe de limpeza. Na madrugada de 24 de setembro, quando a polícia invadiu a casa na rua Chañar, encontrou Andrés Maximiliano Parra e Yara Daniela Ibarra em plena ação, tentando desesperadamente apagar os vestígios do massacre com cloro e outros produtos de limpeza. Junto a eles, Magali Celeste González Guerreiro e Miguel Ángel Villanueva Silva também foram detidos. Villanueva Silva, de nacionalidade peruana, logo foi apontado como um colaborador próximo do líder, uma figura de confiança. A presença deles no local foi a primeira peça do quebra-cabeça, a prova material que ligava a casa ao crime. A investigação, então, se aprofundou na logística do sequestro. As câmeras de segurança do posto de gasolina foram cruciais. Elas não só mostraram a Chevrolet Tracker branca onde as vítimas entraram, mas a análise de outras câmeras na região revelou a presença de um segundo veículo, um Volkswagen Fox branco, que parecia dar apoio à operação. O motorista deste carro foi identificado como Lázaro Victor Sotacuro, um cidadão boliviano com residência na Argentina. No carro com ele estava sua sobrinha, Florência Ibáñez. A função deles era clara: apoio logístico,
talvez como batedores para alertar sobre a presença policial ou como uma segunda equipe de contenção. A prisão de Sotakuro ocorreu dias depois, de forma cinematográfica, quando ele tentava fugir do país. Foi capturado em Villazón, na fronteira com a Bolívia, numa operação conjunta que mostrou a agilidade das autoridades quando a cooperação funciona. Sua sobrinha, Florência, cometeu um erro fatal. Deu uma entrevista à mídia tentando se desvincular do caso, mas acabou se contradizendo e fornecendo informações que levaram à sua própria prisão. O quebra-cabeça continuava a ser montado. A investigação apontou para um homem chamado Ariel Giménez. Sua tarefa na noite do crime teria sido uma das mais macabras. Ele foi acusado de cavar a cova no quintal da casa antes mesmo de as vítimas chegarem. Um ato que demonstra o nível de planejamento e a certeza que os criminosos tinham de que a noite terminaria em morte. No topo da estrutura, a investigação identificou duas figuras centrais. O primeiro era o homem que deu a ordem, o mandante. Sua identidade foi revelada a partir de depoimentos dos detidos e do trabalho de inteligência. Tony Jansen Valverde Victoriano, um jovem peruano de apenas 20 anos, conhecido pelo apelido de Pequeno J. A seu lado, como uma espécie de segundo em comando ou garantidor da execução no local, estaria Matias Osório. Ambos desapareceram logo após o crime, tornando-se os homens mais procurados da Argentina. A Interpol foi acionada e emitiu um alerta vermelho, uma notificação internacional para localizar e prender os foragidos, transformando a caçada em uma operação global. A estrutura estava clara: um líder que ordena à distância, um segundo em comando que supervisiona, uma equipe de logística que sequestra, um executor que prepara o terreno e uma equipe de limpeza que apaga os vestígios. Uma organização criminosa operando como uma empresa, onde o produto final era a morte e o terror, e o lucro era medido em poder e controle. A figura central da investigação, Tony Jansen Valverde Victoriano, o Pequeno J, é envolta em uma névoa de narrativas conflitantes, mistério e especulação, o que complica profundamente a compreensão de sua real posição na hierarquia do crime e a própria natureza da organização que ele supostamente liderava. A narrativa oficial, construída pelas autoridades policiais e pela promotoria e amplamente divulgada pela mídia, pinta o retrato de um novo tipo de barão da droga, jovem, implacável e hiperviolento. Com apenas 20 anos, Pequeno J seria um cidadão peruano, originário da cidade de Trujillo, uma região conhecida pela atividade de gangues violentas. Ele teria antecedentes criminais em seu país de origem e teria entrado ilegalmente na Argentina com o objetivo claro de estabelecer uma nova operação de narcotráfico, conquistando o território através da intimidação e da violência extrema. Nesta versão, ele é o cérebro por trás do triplo feminicídio, o homem que deu as ordens a partir de uma videochamada e que, com uma crueldade sádica e performática, transformou o assassinato em um espetáculo de poder para disciplinar seus subordinados. A busca por ele levou a uma batida policial em seu esconderijo em Isidro Casanova, onde foram encontradas provas materiais que parecem reforçar essa imagem de um líder em ascensão. Uma pistola Glock calibre .40, um arsenal de munições, documentos falsos e, o mais incriminador, uma calça com manchas de sangue que seriam enviadas para análise de DNA para verificar se correspondiam ao das vítimas. Essa narrativa o coloca como o vilão principal, o rosto do novo mal que assombra a Argentina. No entanto, uma contranarrativa poderosa, perturbadora e que lança uma sombra de dúvida sobre toda a investigação emergiu de uma fonte inesperada e de grande peso moral: o pai de uma das vítimas. Em uma declaração pública que chocou muitos, ele afirmou categoricamente: Pequeno Jopliá é uma invenção judicial ou midiática. Ele insinuou que o jovem peruano seria uma figura fabricada, um bode expiatório conveniente, criado para encobrir os verdadeiros responsáveis pelo crime, pessoas possivelmente muito mais poderosas, influentes e com conexões que as protegeriam da justiça. Essa suspeita ganha força com um fato intrigante. Antes deste caso explodir na mídia,
O nome Pequeno J era completamente desconhecido para os investigadores especializados e para os jornalistas que cobrem os principais territórios de tráfico de Buenos Aires, como a notória Vila 1 de Novembro de 2014 e a Vila Zavaleta. Ele não estava no radar de ninguém. Como um líder tão poderoso e violento pôde emergir do nada sem uma história prévia? Alguns analistas de segurança e crime organizado sugerem uma terceira via, um meio termo entre as duas narrativas. Eles propõem que Pequeno J talvez não fosse o líder máximo, o chefe de um cartel, mas sim um gerente de nível médio, um mando intermedio. Nesta hipótese, ele seria um executor de ordens, um gerente de operações responsável por uma célula específica, que por sua vez responde a um chefe que permanece nas sombras, invisível para as autoridades e para o público. Ele teria a autonomia para comandar a violência, mas o lucro real e o poder estratégico estariam em um nível acima, bem protegido. Este debate é absolutamente crucial para o desfecho do caso e para a compreensão do crime organizado na Argentina. Se a narrativa oficial estiver correta, estamos diante de um novo tipo de estrutura criminal, mais descentralizada, mais fluida e liderada por jovens empreendedores da violência, um modelo mais difícil de ser mapeado e combatido pela inteligência tradicional. Se a contranarrativa for verdadeira, o caso pode envolver um encobrimento complexo e perigoso, com o objetivo de proteger figuras de maior escalão, talvez com conexões políticas ou policiais. A verdade sobre Pequeno J, seja ele um líder narco-emergente, um gerente descartável ou um fantasma criado para desviar a atenção, determinará a profundidade e o alcance da justiça neste crime atroz. Encontrar Pequeno J é encontrar um homem, mas entender quem ele realmente é desvendar o verdadeiro tamanho do monstro.